Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, é Natal, que o menino Jesus possa derramar bênçãos aí sobre a sua vida. E é o seguinte, a partir de agora, com muito carinho, a gente passa aqui para vocês o noticiário esportivo do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E a gente vai falar muito aqui sobre a transmissão dos jogos do Vasco da Gama no Campeonato Carioca e algumas negociações aí que avançaram aí ontem, né? E a gente pode ter, inclusive, anúncio hoje aí em pleno Natal. O Vasco que segue firme e forte aí, negociando e reforçando o seu elenco para 2023. Tá chegando a hora da gente ver o Vascão aí no Campeonato Carioca e lá no torneio do Josh Wand, lá em Miami. Então, meus amigos, se inscrevam no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, transmissão do Campeonato Carioca aí relativo aos jogos do Vasco da Gama. Como vocês sabem, o Vasco e o Botafogo não aceitou aí a proposta da Band, certo? Obviamente que a Band vai passar os jogos do Vasco da Gama, os quais o Vasco da Gama for visitante, né? Cerca de 28 jogos serão transmitidos aí na Bandeirantes. E pela primeira vez na história do Campeonato Carioca, a gente pode ter aí duas emissoras diferentes, né, transmitindo os jogos, porque o SBT tem interesse aí de comprar aí os direitos aí de transmissão dos jogos do Vasco e do Botafogo. Vamos ver como que vai ficar essa situação. O Vasco agiu certo, não pode aceitar ganhar menos do que o Flamengo. Sobre a situação aí de reforços, oficialmente 4 reforços já anunciados pelo Vascão da Gama. Diz aí, Laureano, quais são? O Vasco anunciou Pedro Raul, esse belíssimo atacante que vai aí fazer muitos gols aí em 2023. O De Luca, que chegou a custo zero aí ao Vasco da Gama, é um garoto que a princípio vem para poder compor o elenco do Vasco. O Léo Pelé, certo? Jogador aí que faz a lateral esquerda, que faz a zaga ali do lado esquerdo. Muita expectativa em cima desse atleta aí, que chegou aí por 16 milhões de reais. E o Aureliano está acertado aí com o Vasco, o argentino do Vélez, certo? Inclusive já chega na próxima quarta-feira aqui no Rio de Janeiro para fazer exames médicos, certo? E outras negociações aí estão muito próximas de ser acertadas e anunciadas a qualquer momento. O Piton, lateral esquerdo aí, está com as negociações praticamente sacramentadas com o Vasco da Gama, jogador que chega aí com 60% dos direitos econômicos aí para o Vasco da Gama, algo em torno aí de 16 milhões, né? Mas é o seguinte, o Piton ganha pouco lá no Corinthians, lá tá dentro aí do orçamento. Então o Piton chegando aí para ser o cara da lateral esquerda. E por falar em Corinthians, notícia que ontem eu dei em primeira mão, tá vendo aí, ó? Muita gente debocha aí, ó. O Vasco tá muito próximo de anunciar o goleiro Ivan, tá? O Vasco negocia com o Corinthians aí a venda do goleiro Ivan. E o seguinte, na minha opinião, é a melhor opção. Eu acompanho a carreira do Ivan há muito tempo, goleiro aí que passou por todos os times de base de seleção brasileira
E essa informação, tá, foi confirmada ontem pelo Carlos Cereto, certo? Jornalista aí da Globo, e também pelo Jorge Nicola. Então, confia, pessoal. Situação aí do lateral do Lorient, Igor Silva, martelo batido aí, Lorient perdeu aí 4 milhões para liberar o lateral de 26 anos para São Januário. O Vasco, que estava tentando aí a situação do Gabriel Menino, deu uma recuada, porque a Leila pediu aí cerca de 47 milhões. O Vasco aguarda aí a situação aí do Alex Duarte. O Vasco fez uma proposta pelo atleta do Cerro Porteño e aguarda aí a resposta, que pode acontecer a qualquer momento. Ontem a gente tomou conhecimento também que o volante Lorenzo Faravelli, do Del Valle, do Independente Del Valle, foi oferecido ao Vasco da Gama, né? E a princípio, né, também tinha sido oferecido para o Fluminense. O Fluminense descartou essa negociação aí com o atleta, e o Vasco ficou aí de verificar se agrada o nome aí ao treinador Maurício Barbieri, o Abel Braga, que está participando com intensidade aí. Bom, muitas pessoas me perguntando sobre a situação do Cuejá. O time do Cuejá acabou de ser campeão aí da Ásia e poderá estar aí, vai estar no Mundial de Clubes, tá? Então, o Vasco fez uma proposta aí de 2,5 milhões de dólares para o Al Hilal. Após o Mundial de Clubes, o Cuejá pode pintar no Vasco da Gama, assim como o Vasco também fez proposta pelo volante Jair, segundo aí o Jorge Nicola, certo? Vamos aguardar como que vai ficar essa situação. Ontem tivemos aí a situação do Manuel Capaccio, né? O Atlético Tucumã teria pedido aí 2 milhões de dólares para poder liberar o atleta. Bom jogador. E para encerrar aqui, tá? A gente vai falar aqui do Diego Valois, tá? Porque o Vasco não desistiu do atleta. O que separa o atleta hoje do Vasco da Gama é 1.700.000 dólares aí. O presidente lá do Talheres pedindo 6.700.000, o Vasco chegou na casa de 5 milhões. Nos próximos dias, o Vasco deverá sentar aí com a equipe do Talheres, aí com o presidente Andrés Fassi, para poder sacramentar essa negociação. O Vasco que aguarda uma resposta aí também do Robert Morales, certo? Jogador do Cerro Porteño, atacante. O Vasco está aí aguardando, gente, por quê? Natal, né? Então, a gente fica atrasado por conta dessa situação, mas as coisas estão andando aí na medida do possível, certo? Gente, Feliz Natal para vocês aí. Deus abençoe a vida de vocês. Deixam aí Feliz Natal para o Laureano. E agradeço muito aí a paciência que vocês têm tido aí conosco. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!